Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar. Esse podcast que é literalmente pra gente se conectar, eu e você e o convidado, eu com o convidado. É um podcast pra gente aprender e falar de vários assuntos. Então a gente já falou de cinema, já falou de eventos. A gente já vai falar agora de astrologia empresarial, entendeu? Tem muita coisa pra ser falada, fofoca também. Então tudo que você quer saber no meio do empreendedorismo, tudo isso, foca aqui, fica aqui, já curte esse vídeo, compartilha o canal, compartilha o vídeo, marca que você tá vendo a gente lá nos stories que a gente vai repostar todo mundo. E não se esqueçam, quando a gente estiver conversando, surgiu dúvida, vai perguntando, vai comentando aqui, que a gente depois vai passar e responder todo mundo. E hoje, gente, o episódio é para aquela pessoa que tá empreendendo, para aquela pessoa que já tem empresa. E sabe quando a gente fica assim, ai, mas o cosmos não tá favorecendo, os astros não estão favorecendo, alguma coisa sempre dá errado, e aí você fica, gente, mas eu tô fazendo tudo certo, o que será que tá acontecendo? Hoje a gente vai falar de astrologia empresarial, e eu trouxe aqui uma pessoa que é assim, ela é referência nesse assunto, ela começou como engenheira civil, mudou de carreira, foi para essa área da astrologia e se especializou na área de empresas. Então, a gente vai falar hoje com a Kalinka. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz que você topou. E eu fiquei muito feliz com o convite. A Kalinka, gente, a gente se conheceu no TikTok. E aí, sim, a gente começou a conversar, ela participou de algumas imersões. Eu conheci, né, na verdade, você através do TikTok. Exatamente, mas aí a gente começou a conversar, eu fui entendendo mais sobre o assunto, já consultei ela para fazer a astrologia da minha empresa, sim, e aí surgiu aqui esse convite do podcast e eu tenho tanta pergunta para te falar, porque realmente, assim, parece que às vezes o cosmos não tá a fim de colaborar com a gente, o contrato não é assinado, a empresa dificulta o negócio. Astrologicamente falando, acontece isso? Acontece, tá? Principalmente em período de Mercúrio retrógrado. Existe o Mercúrio retrógrado? Existe. Então. Não é só pra signo, é pra empresa também. É pra tudo. Não é nem só pra empresa, é pra tudo. Pra vida pessoal, pra empresa, pra viagens, pra saúde. A astrologia, ela é muito ampla, tá? Eu gosto, inclusive, de explicar, por exemplo, a gente não tem medicina, e aí dentro da medicina a gente tem as especializações, né? Sim. Tem cardiologia, tem ginecologia, enfim, tem as especializações. Astrologia é a mesma coisa. A gente tem a astrologia, e aí a gente tem a astrologia empresarial, a gente tem a astrologia financeira, a gente tem a astrologia pessoal, astrologia para saúde, astrologia para viagens. Então, existem infinitas especialidades dentro da astrologia que vai dizendo as tendências ali para aquela situação específica, como, por exemplo, um caso de um contrato, que às vezes não flui tão bem, e aí quando a gente vai ver naquele dia que foi assinado o contrato, ou no dia que começou a negociação, estava rolando algum aspecto, como, por exemplo, o Mercúrio retrógrado, e aí aquela coisa começa a ficar meio dificultosa ali, tipo, dá algum errinho de digitação, algum imprevisto. Acontece. Teve um contrato recentemente da nossa empresa que ele foi, aí a pessoa, não, muda isso, aí a gente alterou. Aí foi de novo. E aí volta 10 vezes. Foi tão difícil de assinar que eu falei, meu Deus, alguma coisa tá falando pra eu não assinar esse contrato. Exatamente. E geralmente tem contratos que, por exemplo, quando não tem como esperar, porque a vida tá acontecendo, né? Então, às vezes não dá pra você esperar Mercúrio retrógrado passar. Então, aí você assina em MR e o que vai acontecer, né? Isso vai se desenrolar com o tempo. E aí pode acontecer do desfecho daquele contrato acontecer também em MR. O que é MR? MR é o famoso Mercúrio retrógrado. É o nosso apelidinho carinhoso. Entendi. Então, não necessariamente a dificuldade vem no ato, né? Então, no ato da assinatura, no ato da abertura da empresa. Não, ela pode vir depois também. Sim, pode vir ao longo do processo. E aí, como que a astrologia, ela ajuda a gente a tomar essas decisões? Por exemplo, abrir uma empresa. Certo. O que você, astrologicamente falando, dentro da sua consultoria, por exemplo, o que você me entrega que vai fazer a empresa, sei lá, fluir? Tá, certo. Existem várias etapas, tá? Então, por exemplo, existe o caso dessa pessoa não ter aberto a empresa ainda, e aí ela vai abrir a empresa, e para abrir a empresa, a gente vai analisar o melhor céu do dia para que essa empresa seja aberta.
pra gente visar, inclusive, pontos estratégicos, lucrativos, de gestão, para facilitar ali o processo de crescimento da empresa. E existe também a questão de, por exemplo, minha empresa já tá aberta, que nem quando você me procurou. Sim, minha empresa já tá aberta, e agora, o que eu faço? Porque assim, não tem como eu abrir de novo. Já abriu. Então, aí, nesse ponto, a gente vai pegar o mapa e vai entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua empresa. E aí, os pontos fracos, a gente vai tentar colocar estratégias para minimizar eles e potencializar os pontos fortes. Mas isso é alguma tomada de decisão que eu tenho que fazer em um certo período? Como que funciona? Depende. Às vezes é algo sazonal e às vezes é algo perpétuo. Então, por exemplo, às vezes você tem uma dificuldade na sua empresa de gestão de processos. Ali. Você, enfim... Você se perde, você até tenta, mas você se perde em algum momento ali do processo. Então, é mais fácil a gente contratar uma pessoa especialista nesse assunto para minimizar esse ponto fraco da tua empresa, entendeu? Ou, às vezes, por exemplo, é algo sazonal. Vamos supor que você precisa criar um produto. E aí, dentro daquela sazonalidade que o produto vai... tá ativo ali, tá ativo, aquela campanha vai estar ativa, aquele produto vai ser vendido, a gente vai olhar tanto para o mapa quanto para o período dessa sazonalidade para criar estratégias para ele performar melhor também. E aí você olha, quando a gente fala de astrologia empresarial, o que você olha? A empresa ou empresa funcionário, empresa dono? O que você olha ali? Todas as hipóteses, digamos. Eu cruzo tudo. Tipo isso, assim, o melhor dos mundos é cruzar tudo. Mas às vezes a gente não consegue cruzar tudo, porque é muita complexidade ali, né, no processo. Então a gente vai por uma ordem de prioridade, digamos assim. Primeiro ponto, quando a gente abre uma empresa, o primeiro mapa a se olhar, antes inclusive de olhar o mapa da empresa, é olhar o mapa do empresário que criou essa empresa. Porque muitas das coisas que acontecem nessa empresa é reflexo do mapa desse empresário. Então, é a primeira coisa que a gente precisa analisar. Depois que a gente analisou o mapa desse empresário, aí sim a gente analisa o mapa da empresa e começa a fazer o cruzamento das informações, daquilo que está puxando mais tendência para o empresário ou para a empresa. E aí a gente vai entendendo, de acordo com a rotina que já acontece naquela empresa, qual que é o melhor aspecto para se utilizar ali no momento. Mas aí, como que a gente separa? Porque, por exemplo, até a gente estava conversando, né, esses dias, aí você falou assim, talvez você esteja atraindo as pessoas que se identificam com você. E não as pessoas que se identificam com a empresa. E aí, como que eu consigo separar isso? Porque a empresa já tá andando. Então, qual é o subsídio que você me entrega, né? A gente vai mudar isso diretamente, que nem no teu caso, tá? Diretamente no perfil da comunicação daquela empresa. Entendi. Então, por exemplo, se a gente tá tendo uma comunicação de acordo com o seu mapa pessoal, e a gente sabe que essa comunicação, ela não está performando, não tá gerando vendas, não tá gerando resultados como a gente gostaria, aí entra a fase de testes. Então, aí é quando a gente vai olhar para o mapa da empresa e vai pegar aquele perfil de comunicação da empresa, vai incluir na estratégia para entender como que vai ser essa próxima fase. Melhorou isso, ou filtrou dessa forma, o cliente chegou dessa e dessa forma, não é o que a gente gostaria, a gente quer ajustar. Aí a gente vai ajustando, entendeu? Mas geralmente, empresas, por exemplo, no teu caso, como você usa muito da tua imagem ali no TikTok, por exemplo, né, para divulgar a empresa, os serviços da empresa, geralmente a gente utiliza o perfil de comunicação do teu mapa. Entendi. Então depende porque da comunicação. Porque é a tua imagem que tá vendendo. Entendi. Entendeu? Agora, quando é assuntos de, por exemplo, contratação, assuntos internos, administrativos da empresa, daí é o interessante a gente utilizar o mapa da empresa. Entendi. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. A astrologia empresarial, ela não serve somente para abrir uma empresa ou para melhorar vendas, etc. Não. Ela serve também pra gente lidar com as questões de dentro da empresa. Sim, na verdade a astrologia, ela atua nos 3 níveis principais de uma empresa. Então a gente tem ali o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Ela atua nos 3. Tanto desenhando toda a estratégia de marca, de comunicação, de produtos, a gestão,
tanto a nível estratégico, a nível tático, na questão do planejamento, e a nível operacional, na execução daquele processo. Principalmente considerando o indivíduo que vai executar a tarefa. Mas aí dentro de uma empresa, a gente tem vários funcionários ali. O mapa astrológico da empresa interfere também? O mapa astrológico da pessoa interfere no da empresa? Interfere, é um estudo mais aprofundado. É um universo Nossa, sem fim. Indo, é um universo. E aí você vai descobrindo várias camadas, Total. assim. É o universo sem fim. O que acontece, tá? Esse seria o melhor dos mundos, tá? Mas nem todo mundo faz o estudo dos colaboradores. Sim. Mas o que é, qual é o ideal, né? Digamos assim. Quando a empresa ela chega até a mim, o primeiro estudo que a gente vai fazer é a estratégia de marca. Então, é quando a gente vai entender aquele líder da empresa, o dono da empresa, a gente vai entender os produtos, a comunicação, o posicionamento, a gestão daquela empresa, uma visão geral dos colaboradores. Isso tudo partindo do mapa da empresa ou do mapa do empresário. Aí a gente precisa analisar a situação, tá? Depois que a gente fez esse estudo, aí a gente pode ir para um estudo mais avançado que envolve os colaboradores. Então, por exemplo, teve uma cliente minha que a gente fez esse estudo. Então, eles eram uma equipe de 6 pessoas. Tá. E aí, a gente, depois de ter feito toda a estratégia de marca, análise SWOT, inclusive, a gente faz tudo pela astrologia. Tudo, análise SWOT, planejamento completíssimo. Depois que a gente fez toda essa parte, aí a gente vai pegar esses 6 colaboradores, no caso, né? E aí a gente faz o mapa dos 6 colaboradores. E aí entra um estudo que a gente chama dentro da astrologia de sinastria. A sinastria nada mais é do que a junção de 2 mapas. Então, por exemplo, a gente vai colocar o mapa do colaborador e o mapa da empresa. E a gente, um sobreposto em cima do outro. E aí a gente vai entender como esse colaborador influencia a empresa e como a empresa influencia esse colaborador. Porque o que acontece? Às vezes você tem um colaborador que ele tá ali cumprindo as tarefas dele, tá uma maravilha, funcionando, tipo, sem o que reclamar. Só que quando a gente olha na astrologia, a gente começa a perceber pontos que a gente poderia extrair desses colaboradores, que são pontos intrínsecos ali. Como se eles estivessem escondidos. Então, é uma pessoa que poderia colaborar com a estratégia, por exemplo, e ela tá tendo atividades totalmente operacionais. Entendi. Aí, através da astrologia, a gente consegue puxar até essa expertise que talvez a pessoa que está empregando nem saiba que o funcionário tem isso. Exatamente. Nossa, gente, maravilhoso. E é engraçado, porque a gente vai falando de astrologia... Vai abrindo camadas e camadas e camadas. Uma dúvida que eu tenho é, quando a gente falou muito de contrato, abertura, etc. Mas quando a gente toma uma decisão, certo, como que os astros influenciam nessa decisão? Depende da decisão, tá? Por exemplo, vou fazer um investimento ou vou fazer, sei lá, uma campanha que eu vou lançar. Como que os astros influenciam nisso? Tá, legal. Essas duas situações que você trouxe já têm diferenças. Por exemplo, se eu vou fazer um investimento. Eu vou dar o exemplo de uma cliente, acho que vai ficar mais tangível. Eu tinha uma cliente que chegaram para ela com uma proposta para ela participar, tipo de um reality show parecido com o Shark Tank. Tá. Certo? Só que para ela participar desse reality show, ela teria que desembolsar um valor ali. Certo? Então, ela trouxe para mim essa decisão que ela precisava tomar, se ela investia ou não, certo? O valor financeiro ali para participar. E aí, a gente analisou na tendência do mapa da empresa ali, que naquele ano, os melhores investimentos para a empresa fazer eram em grupos de networking e a nível educacional. Mas da onde que você tirou isso? Gente, do mapa. Meu Deus do céu! Por exemplo, como que você sabe através do mapa? O mapa traz essas características educacionais, networking. E aí a pessoa tem que focar nisso. Então, quer dizer, o reality show não ia trazer uma rentabilidade pra ela que ela esperava, por exemplo, o reconhecimento. Exatamente. Na verdade, pra nível de alcance e pra ela se tornar referência, seria melhor esse tipo de investimento no ano que vem. Entendeu? Então, ela negou a proposta e ela guardou pro próximo ano. E aí, naquele ano, foi um ano que ela
super investiu em grupos de mastermind, enfim, na parte educacional ali, capacitação de treinamentos dos colaboradores e tudo mais, e foi muito legal. Ela teve um crescimento de 300% na empresa. Só seguindo a Só na astrologia. receita, né? Fora a produtividade, entre Sim, outros pontos. porque mexe, obviamente, na receita, mas interfere em outros pontos também. Exato, interfere em Exatamente. muitas outras coisas. E só seguindo ali o mapa que você fez, né? De investe nisso agora. Só analisando essa decisão ali mesmo, né? Porque, na verdade, a gente nem tava analisando a estratégia de marca. Porque a gente tava analisando ali, na verdade, o timing da empresa ali, daquele ano. Qual que eram as características melhores para aquela empresa naquele ano. Então, aí é num período de tempo, porque o que acontece? Dentro da astrologia, tá? A gente tem a estratégia, que é perpétua, vai sofrer, lógico, algumas modificações, mas em geral não muda. E a gente tem as análises sazonais, né? Sim. Que aí interfere. Então, por exemplo, nesse caso, naquele ano, ela precisava fazer aquele tipo de investimento. Entendi. Entendeu? E aí, astrologicamente falando, nome também dá pra gente tirar da astrologia? Tipo, o nome tá dando certo, não tá dando certo? Não, o nome, pelo que eu sei, tá? Que é muito básico, é numerologia. Que é totalmente diferente de astrologia. A astrologia, ela só leva em consideração data, a localização também, né, de nascimento ou daquele projeto, ou daquela empresa, ou daquela pessoa, enfim, localização de forma geral. E o horário, quando a gente tem, é complementar, mas não é obrigatório. Quando a gente não tem o horário, a gente ainda assim consegue fazer a análise, porque a gente analisa pelos planetas, porque dentro da astrologia tem planetas, tem signos, tem casas, tem vários aspectos. Então, a gente faz um outro tipo de análise que desconsidera ali o horário, né? Tá, e aí, então pra você fazer a astrologia da empresa, você precisa da data de nascimento, do horário se tiver, né? Não é uma obrigação ali. Onde essa empresa foi criada. E da localização. E aí você já consegue puxar tudo que você precisa pra... Tudo. O histórico inteiro. Meu Deus, gente, que medo! Daqui até não sei quantos anos. Meu Deus! Que medo de você puxar, assim, as coisas da agência e falar assim, então, senta aqui, vamos conversar. Meu Deus do céu. Já aconteceu, tá? Aconteceu já? Sim, não com a empresa, de fato, mas com um projeto. Tá. Eu tive uma cliente que ela tinha um projeto em andamento e ela tava sentindo que não tava fluindo mais o projeto, só que ela não tava conseguindo entender. Aí a gente fez uma análise que a gente chama análise de ciclos por efemérides. Tá, explica mais sobre isso. É uns nomes meio doidos assim mesmo. Aí a gente fez essa análise e entendeu que era um momento de encerramento daquele projeto. E era um projeto que ela tinha uma visão ainda para longo prazo. Nossa. E aí tem todo aquele processo de você comunicar, sendo o mais cordial possível. Mas assim, tá tudo bem. E aí a gente encerrou o projeto. Eu recomendei ela esperar pelo menos 1 ano para poder abrir um novo projeto similar, né? Escolhendo a data. Ela não aguentou, esperou 6 meses. Deu ruim. Não deu ruim. Só que assim, é aquilo que eu falo, né? Poderia ter sido melhor. Entendi. Porque é aquilo, eu oriento, mas eu não tomo a decisão final pela pessoa. Exato, aí fica a cargo do empresário ali. E aí, quando você fala pra encerrar, por que encerra? Não vai funcionar. É porque a gente não vê perspectiva de futuro em relação às expectativas que aquela pessoa tem com aquela empresa. Entendi. Ou com aquele projeto. Entendi. Às vezes a gente quer uma coisa além do que aquele projeto tá disposto a entregar pra gente. Exatamente. Entendi. E aí, qual que é a diferença? Porque eu acredito que tenha, tá? Aquela diferença do liderar e empreender. Existe isso também? Quando você pega o mapa da empresa, eu vou te dar sei lá, vamos fazer hipoteticamente falando, Você fala assim, Tamara, o que tá atrapalhando a sua empresa é que você lidera muito, mas você não empreende muito. Consegue puxar isso também? Isso faz diferença? Isso faz diferença. Eu não colocaria como liderar ou empreender.
tá? Eu colocaria do tipo que dentro do mapa a gente tem diferentes tipos de liderança. Uhum. Então a gente vai ter, Imagina. por exemplo, a liderança que ela é mais inspiracional. Então ela não vai querer ficar focada ali em executar as coisas, digamos assim, né? Vai ser uma liderança que ela vai comunicar o propósito da marca e todo mundo vai acreditar no propósito da marca. Basicamente isso. E tem a liderança já mais focada em resultados, que se precisar ela vai botar a mão na massa para fazer acontecer, entendeu? Então, essa diferença dos tipos de liderança, a gente consegue ver através do mapa. Tá. Agora, em relação a tendências daquela pessoa empreender ou não, é algo que a gente também consegue ver no mapa, mas eu falo que mesmo se a pessoa ela tem uma tendência ao CLT, por exemplo, se a gente olhar e treinar aquelas características do mapa dela, ela consegue empreender. Vai ser talvez mais desafiador? Vai, mas não impossível. Porque tem gente... Eu não acredito no impossível. Eu também não acredito. Eu acho que pra tudo se dá um jeito. Exato. Mas assim, porque tem gente que gosta de ser um CLT, por exemplo. Exato. Assim como tem gente que é mais operacional, tem gente que é mais estratégica. E tá tudo bem. E Sim. aí, dentro, por exemplo, eu sou CLT, mas eu tenho vontade de empreender. Pô, mas eu gosto do CLT. Dentro do mapa a gente consegue ir... entender esse equilíbrio também. Sim, é possível. E como que você faz pra... A astrologia em si, né, até a numerologia que você falou também, eu acho que se banalizou muito, né? Sim. Como que ainda mais a astrologia empresarial, assim, é um bem nichado. Como que você faz pra tirar essa banalização, sabe? Tá, boa, tá. É que hoje, na verdade, a astrologia, ela tem um viés muito místico que foi construído, né? Esotérico ali, aquela coisa até quase que religiosa. Tem muita gente que não acredita na efetividade, né? Exato. Isso é legal de dizer, porque eu vim da engenharia, né? Então eu tenho uma cabeça extremamente racional. Eu sou taurina, gente. Pra quem não sabe, eu sou taurina. Nossa, bem racional. Exato. E quando eu tive contato com a astrologia pela primeira vez, um dos pontos ali que eu falei, eu preciso entender qual é a raiz dessas informações pra fazer sentido na minha cabeça, porque esse negócio... intuição. Hoje é bem tranquilo essa parte de intuição, mas na época não era. Você tinha Há que 10 anos atrás não era. literalmente colocar no papel, assim, pra realmente acreditar que funcionava. Exato. Então aí eu fui estudar. E quando a gente estuda astrologia, até meu professor ele falava, que quem não acredita em astrologia é porque não para estudar astrologia. Porque o que acontece? Quando a gente estuda astrologia, a gente começa a perceber que a astrologia nada mais é do que um estudo de padrões. Sim. Então, por exemplo, pessoas nascidas do signo de Áries, de tal dia a tal dia, pessoas que nasceram naquele período de tempo têm o padrão Áries. De tal dia a tal dia, pessoas que nasceram naquele tempo têm o padrão Touro. Só que aí, o que acontece também? Acho que só foi pra complicar, na minha opinião, tá? Porque, assim, as constelações, elas têm os mesmos nomes dos signos. Tá. Mas não são as mesmas coisas. Entendi. Entendeu? E por ter o mesmo nome, causa todo esse transtorno do místico também. Entendi. Então são coisas diferentes, porque na verdade a astrologia é uma coisa, os signos é uma coisa, que é o estudo de padrões, na verdade, e aí as constelações é outra, entendeu? É que coincidentemente é o mesmo nome, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso. Tanto que antigamente a gente não tinha 12 signos. A gente tinha menos. E aí foram descobrindo novos padrões. Entendi. Porque, gente, as pessoas... Eu sou câncer. Eu conheço N pessoas de câncer que são idênticas a mim, assim. Eu falo, gente... Assim como você provavelmente vai conhecer pessoas de câncer que não são idênticas. Que não são idênticas a mim. São totalmente porque diferentes. só o signo solar não vai influenciar. Tem vários outros pontos. Né, e aí, pra gente finalizar, que a gente já ficaria horas falando sobre isso. Que triste. É um assunto que são muitas camadas, assim. Pra quem tem interesse em fazer a astrologia empresarial, o que você indica fazer e, principalmente, pra quem você indica? Boa.
Bom, o que eu indico fazer é me contratar, né, gente? Vem nascer o peixe. Como assim? Mas pra quem que você indica? Mas vamos lá. A astrologia empresarial, ela é pra todo mundo que tem um negócio, tá? Seja se o negócio ele tá começando. Seja freelancer, por exemplo. Isso. Ou uma empresa. Ou uma empresa já mais avançada. Já fatura lá seus milhões, digamos assim. A diferença é que, de acordo com o momento daquele negócio, a gente vai aplicar a astrologia de uma forma. Sim. Porque não adianta a gente trazer aspectos, por exemplo, de contratação, que a gente falou aqui, para empresas pequenas. Mas para empresas maiores vai se encaixar. E não adianta a gente querer ser minucioso, às vezes, em datas em empresas grandes, sendo que as coisas acontecem num time muito rápido. Então, a gente vai adequar os conhecimentos da astrologia empresarial de acordo com o nível de empresa ali, entendeu? Tá, de acordo com o tamanho. Então, serve pra todo mundo que tem uma empresa, de fato. Exatamente. Seja começando ou seja já rodando, você consegue se adaptar ali. A única diferença é que, às vezes, quando a empresa ela tá começando, a primeira coisa de necessidade ali de contratação nem sempre vai ser astrologia empresarial. Exato. Vai ser então, outras coisas. Entre esse ponto também. Mas não que essa pessoa ela não consiga aplicar, entendeu? Pelo contrário, ela aplicando aceleraria muito mais os resultados dela pra ela poder crescer, entendeu? Ou seja, tem que ser algo que você precisa contratar logo no início pra você dar o pontapé. Exato. Ali De preferência, inclusive, pra abrir a empresa, né? Porque aí você já consegue abrir ter a data certa, né? Exatamente. Fazer tudo cronologicamente bem certinho. Ká, muito obrigada por você ter vindo. Adorei falar. Eu passaria dias, assim, falando. Com certeza. É um assunto que traz, assim, muitas informações que às vezes a gente nem imagina. Assim, Sim. O quanto de coisa que dá pra fazer através da astrologia, né? Tomada de decisão, até você falou, meio corporativo mesmo, dentro da empresa. Descobrir a expertise de funcionário. Eram coisas que eu nem imaginava que dava pra fazer, assim. Sim. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Fiquei triste que passou muito rápido. Passa muito rápido, passa voando. Isso daqui, a Ká tava nervosa antes de chegar. Eu falei, não, gente, é um bate-papo mesmo pra gente se descontrair. Então, muito obrigada. Obrigada, tá. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui no vídeo que eu vou depois mandar tudo pra Kalinka, que ela vai responder tudo pra vocês. Com certeza. Na descrição do vídeo também tem as redes sociais dela pra vocês seguirem. Tem as nossas também, então não esquece de seguir lá a nossa agência em todas as redes sociais. A Ká também tá por lá nas redes sociais dela. Eu vou deixar todos os meios de contato dela na descrição. E até a semana que vem, toda quinta-feira ao meio-dia, sai episódio novo. Beijo!